Comece o seu rebranding hoje mesmo e saia na frente da maioria. É isso. A gente não vai esperar a virada do ano. A gente não vai esperar o teu ano novo, o teu aniversário. A gente não vai esperar o momento em que tu tem tempo, porque a hora é agora. A gente precisa tomar uma decisão. Não é na segunda-feira que a gente toma uma decisão. Lógico que tem cenários que fazem com que as coisas sejam mais gostosas de se iniciar, mas então o cenário é tu estar vendo esse vídeo. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Bárbara, eu sou estrategista de marca pessoal, sou estrategista de comunicação, já trabalhei no bastidores de diversos artistas, empresários e creators, e hoje eu venho aqui no YouTube democratizar todo o conhecimento, toda a visão que eu construí ao longo dos últimos 5 anos trabalhando com marcas pessoais, com o maior número de pessoas. Eu já tô na área da comunicação desde 2015, mas na verdade eu acho que eu sou uma comunicadora desde que eu nasci. E se teve uma coisa que eu tive clareza desde sempre é sobre a habilidade da comunicação. Eu sempre fui extremamente comunicativa e a partir disso eu comecei a transbordar isso por onde eu passei. Só que assim, ter um talento, quando a gente tem um talento, não é só ter o talento, a gente precisa aprimorar esse talento. Acho que esse é o grande diferencial, né? Tem uma frase que eu amo demais, que é o esforço vence do talento todas as vezes. Então, quando tu tem um talento, tu vai precisar se esforçar. Não adianta só ter o talento e achar que isso vai fazer com que tu se destaque no meio da multidão, porque sim, vivemos num mundo onde tem muita gente, onde a gente tem muita concorrência. Porém, quando a gente se torna mais hábil naquilo que a gente já tem como talento, a gente desenvolve outras habilidades, a gente com certeza também sai na frente da maioria. Mas aí o que eu quero falar hoje é sobre rebranding. Esse termo, ele vem do mercado da comunicação, vem do mercado da publicidade, da construção de marca. Branding é fazer marca, é no gerúndio essa palavra. E quando a gente tá falando de rebranding de marca pessoal, a gente tá falando da gente aqui, né? E a gente tá vivendo da era das marcas pessoais, a gente tá vivendo numa era onde a produtização das pessoas é algo real. Então, quando a gente vai procurar um profissional, quando a gente quer ir num dentista, num médico, fazer uma cirurgia plástica, fazer uma harmonização facial, quer ir num fisioterapeuta, sei lá, não importa, tu tá buscando um profissional, a primeira coisa que a gente faz hoje é procurar esse profissional nas redes sociais. Isso já é um gatilho para mostrar o quanto a nossa imagem e a comunicação que a gente faz, ela é mais importante do que em qualquer outra geração. Não que ela não tenha sido importante em outras gerações, sempre foi. Acontece que hoje as redes sociais, a internet fez com que isso se tornasse ainda mais relevante e não é mais uma vantagem competitiva estar nas redes sociais, sinceramente, né? Apesar de muita gente ainda não fazer esse trabalho intencional, se vocês verem os gatos passando por aqui, eles fazem parte do cenário, tá? Já não é mais uma vantagem competitiva tu tá nas redes sociais ou tu tá na internet. É quase como uma necessidade dos tempos de hoje. Eu trabalho com isso há muito tempo e nos últimos 5 anos eu foquei só em trabalhar nessa construção de marca pessoal, nesse desenvolvimento, nessa aceleração de resultados para pessoas, para profissionais, artistas, empresários e creators. E eu percebo que tem muita gente que tem dificuldade de vir para as redes sociais ou de se comunicar até mesmo no offline com intencionalidade, com a intenção clara de o que tu quer mostrar para o mundo, o que tu quer que as pessoas percebam de ti. Quando a gente tem objetivos na nossa carreira e até mesmo na nossa vida pessoal, o lugar onde a gente quer chegar, muitas vezes as pessoas não entendem que a principal causa dos resultados que a gente tem somos nós mesmos. E isso passa principalmente pela nossa imagem, pela nossa comunicação, pelas nossas relações. E fazer a gestão de marca, fazer esse branding é gerenciar todos os pontos de comunicação, todas as estratégias que a gente tem para alcançar esse cenário. Eu vou trazer alguns exemplos muito baseados em mim aqui para contar histórias reais de como é feito essa gestão de marca pessoal, mas eu quero que tu lapide isso e coloque para tua marca também. No final desse vídeo, eu vou trazer 5 exercícios práticos para tu começar o teu rebranding hoje mesmo, então fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá. Na geração que a gente está vivendo hoje, tudo é percebido, tudo é sentido, tudo é comunicado. O boca a boca, mais do que nunca, ele passa, né, entre as pessoas. Então as pessoas, elas estão sempre falando quem é bom, quem é ruim no mercado. E fazer esse rebranding é, de alguma forma, a gente pegar tudo aquilo que a gente deseja ser com aquilo que a gente já é e reforçar de maneira intencional. Digamos que para o próximo ano você quer ser percebido como a pessoa mais relevante no seu nicho, na sua cidade, e para isso você precisa ser a pessoa mais relevante no seu nicho, na sua cidade. Como que você vai fazer isso?
Mais de 90% da percepção das pessoas é feito na imagem. Então, grande parte da percepção que as pessoas vão ter está na sua postura. Nas roupas que você veste, na forma como você move o seu corpo, no seu cabelo, na sua maquiagem, nos contextos imagéticos que você se insere, ou seja, os ambientes que você frequenta, as pessoas que te rodeiam. Isso aqui quer dizer que você precisa mudar completamente a forma como você se veste, as pessoas que você anda, os ambientes que você frequenta? Talvez. Talvez. Eu não sou estrategista de marca que quer que as pessoas elas se vistam de um personagem que elas não são. Mas eu entendo esse personagem de marca pessoal como se a gente fosse um Pokémon, que a gente vai evoluindo. Então a gente tem o Pokémon lá, o 1.0, 2.0, 3.0, a gente vai evoluindo. Eu não era essa pessoa aqui há 5 anos atrás, quando eu comecei a produzir conteúdo para o Instagram. Né? A primeira rede social que eu comecei a produzir foi pro Instagram, a rede social que eu mais estou presente. Eu não era assim. Meu cabelo não era assim, meu tom de voz não era assim, a minha clareza não era assim, mas eu comecei lá em 2020 a fazer já essa gestão de marca para chegar no resultado que eu tenho hoje, na imagem que eu tenho hoje, na autoridade que eu tenho hoje. Eu não perdi a minha essência e eu não quero que você perca a sua essência. Eu vim de uma realidade extremamente humilde. Eu vim de uma realidade humilde. Eu vim de uma realidade brasileira raiz, entendeu? De viver na favela e tá lá no boteco da esquina, e no samba, e gostar dessa coisa brasileira, dessa coisa que a maior parte da população vive, né? Que a gente sabe que a gente vive num país que a gente pode até ver na internet vidas perfeitas, gente muito rica, mas a gente sabe que a realidade não é essa. E eu sou muito ambiciosa e desejei chegar no lugar onde eu chego hoje, onde eu moro num apartamento muito de patricinha, perto do apartamento que eu morava antes, onde eu frequento restaurantes que jamais a minha adolescente imaginou que iria frequentar, mas eu não perdi a minha essência, né? Volta e meia, as pessoas me encontram na rua, em lugares, e falam assim, ah, nossa, não acredito que tu veio aqui. Não, eu venho. Só que a minha postura em todos os ambientes mudou, entendeu? Então, cada vez que eu fui entendendo que a minha imagem, os meus comportamentos, a minha maturidade, a minha forma de me expressar com confiança afeta em todos os lugares que eu frequento, eu passei a ter mais um cuidado com como eu sou, mais intencionalidade com como eu sou. A forma como eu me percebo em autoimagem. Não é porque eu vou no boteco da esquina tomar uma cerveja com os meus amigos que eu preciso necessariamente ter comportamentos que vão fazer com que as pessoas não me respeitem, com que as pessoas não me valorizem, com que as pessoas não percebam o tamanho e a grandeza que eu tenho enquanto profissional. Assim como quando eu sento num ambiente de pessoas onde estão muito mais para frente do que eu em relação a quesito financeiro, eu sei me portar naquele ambiente como uma pessoa que mostra respeito, mas eu também não preciso fingir que eu sou aquelas pessoas, porque eu não sou aquelas pessoas. Eu ainda tenho a minha essência raiz. E muitas vezes isso é o grande diferencial na hora de eu sentar ali para trazer essa inovação, para trazer essa cultura. Isso faz parte da minha marca pessoal, né? Para trazer essa coisa que muitas vezes essas pessoas que têm muito dinheiro, elas não acessam de verdade. Tenho tatuado no meu peito autodidata, porque quando eu comecei esse movimento de empreender na minha marca pessoal, eu entendi que marca pessoal é uma forma de empreender em si mesmo e muitas vezes a gente não aprende as coisas porque a gente não vive a pele do jogo. Então, ter uma pessoa como eu, muitas vezes, num ambiente de gente muito rica, é uma forma de trazer a cultura da rua para dentro desse ambiente. Assim como eu também frequento esse ambiente de gente muito rica e eu vou num ambiente mais humilde, eu consigo trazer um pouco daquela cultura. Eu me sinto muito camaleoa. Isso faz parte da minha marca pessoal. Mas o que eu quero que você pare para pensar é quem você é dentro do cenário que você tá, sabe? Quem é essa pessoa? O que tu quer levar da tua essência? E o que tu acha que tu precisa lapidar? Porque antigamente, por eu vir de um cenário mais humilde, eu tinha também a síndrome do vira-lata, né? De achar que eu não tinha valor. E eu comecei a entender que o meu valor ele não estava necessariamente em eu ter dinheiro ou não ter dinheiro, e sim na minha capacidade, nas minhas habilidades, nas minhas skills. Falando como uma pessoa do marketing, né? Fazendo um brainstorm. Você sou bem debochada. Tá? Então, fazer um rebranding é fazer a revisão dessa nossa identidade e dar força para aquilo que a gente quer comunicar e diminuir, talvez, algumas outras coisas que a gente não quer comunicar. Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem que veio primeiro, a minha imagem ou a minha mentalidade? Não sei. Acho que a gente tem que fazer um equilíbrio dos dois. Então, a gente tem que pensar em quem a gente quer ser e a gente já tem que se portar como a gente quer ser. Não adianta a gente fingir, tem aquela frase, né? Finge até que você seja, se você realmente não sente que você é essa pessoa. Então, você precisa
Por exemplo, eu tô aqui agora, inclusive, com um macacão da 4AM Club. Gente, maravilhoso. Com as costas todas abertas. Eu coloquei esse macacão porque eu preciso ir treinar hoje. Então, primeiro eu coloquei a imagem para depois eu reforçar na minha mente que eu tenho que ir lá. Mas o que veio primeiro? Será que veio primeiro a vontade de treinar? Na verdade, a vontade de treinar ela nunca veio, gente. Mas a intenção de treinar, pintei o meu cabelo de loiro agora. O que veio primeiro? A vontade de ser essa persona que tem esse cabelo claro? Ou o cabelo veio primeiro? Não sei. Foi um dia eu acordei, disparei e falei, eu quero mudar. E aí eu fui lá e fiz esse reforço. E a partir disso, símbolos de comunicação vão tanto ser reforçados para as pessoas que estão se comunicando comigo, quanto para mim mesma. Eu acho que esse é um ponto muito importante da comunicação, a gente entender que a comunicação ela também é feita pra gente mesma. Mas por que hoje é o momento perfeito pra gente começar a marca pessoal? Porque a maioria das pessoas vai esperar a segunda-feira, vai esperar ter férias, vai esperar a virada do ano, vai esperar o aniversário, vai esperar a oportunidade perfeita. Enquanto as pessoas esperam, você vai estar fazendo a sua marca pessoal. Você vai estar acionando os gatilhos para si mesmo e para o mundo para você ser percebido da maneira que você deseja, né? E você tem que ter o controle disso. Porque, na verdade, essa ilusão do controle também, né? A gente acha que a gente tem o controle, mas a gente não tem controle de nada. Ter um pouquinho de controle sobre o que a gente comunica vai mudar o jogo. A gente é inconsciente na maior parte do tempo. E aí, lógico, esse é o meu primeiro vídeo. Vocês estão começando a ter acesso à minha mentalidade a partir daqui. Mas eu não sou só estrategista de marca, eu sou uma autodidata que estuda sobre psicanálise, sobre comportamento humano, sobre física quântica, sobre construção de realidade. Então eu tenho muitas teorias de que a marca pessoal, na verdade, ela é a primeira manifestação da nossa construção de realidade, né? O nosso corpo físico, a nossa imagem, a nossa percepção. Então, se eu não detenho o controle sobre as minhas emoções, se eu não detenho o controle sobre quem eu sou, para onde eu tô indo, vai ser muito pior, né? E eu achando que detenho o controle sobre alguma coisa, ainda muitas coisas saem do meu controle, porque eu não tenho controle de tudo, por mais que eu esteja falando aqui sobre ter controle, paradoxal isso, inclusive. Meu Deus, sabe? Vamos pelo menos tentar fazer esse gerenciamento da nossa marca com intenção para que a gente possa eliminar o maior número de ruídos e de coisas que a gente gostaria e não tá acontecendo. Então, o que é esse rebranding de marca pessoal, né? É a revisão da nossa identidade. Então, a gente revisar a nossa imagem, a forma como a gente se porta nos ambientes, as nossas roupas, nossas relações, a forma como a gente se comunica, os canais que a gente está presente, o que a gente está comunicando nesses canais, mas também o que a gente está comunicando na vida offline, o que eu estou comunicando para mim mesma, nos meus comportamentos, o que as minhas relações estão me agregando, qual é o grupo de networking que eu estou inserido. Eu tenho um grupo de networking? Isso é bem importante da gente estar parando para pensar. Que tipo de conteúdo eu produzo? E quando eu falo assim, que tipo de conteúdo eu produzo, não é só o post que tu faz no Instagram, mas quando tu senta numa mesa de bar, o que tu tá conversando com essas pessoas? O que tu traz de repertório nas relações que tu tá? Tu é a pessoa que só faz fofoca ou tu é uma pessoa que traz conteúdo pra dentro das mesas, sabe? Às vezes uma fofoca também faz bem, tá? Eu sou a pessoa que faz os dois, por exemplo. Quem não faz fofoca tá mentindo, eu acho. Eu acho que tá mentindo. O que precisa ser reforçado na tua comunicação? O que precisa ser deixar para trás? O que tu vai trazer pro próximo ciclo? O que tu vai deixar para trás no próximo ciclo? O que tu tem facilidade? O que tu tem dificuldade? O que tu precisa colocar mais energia? O que já é algo mais natural? O que hoje de portas tu já tem aberto que tu pode ir lá, ó, bater e fazer com que isso se torne um movimento? Muitas das coisas acontecem em movimento. A gente precisa estar em movimento, né? Então, fazer esse movimento, assim, de pegar, colocar tudo num papel, escrever, entrar num curso, entrar numa mentoria, chamar alguém que tu já conhece para tomar um café, para conversar sobre isso, já faz parte do movimento de estar construindo uma marca pessoal. A gente não precisa esperar estar pronto. A gente acha que também, todas as roupas do meu armário precisam ser trocadas para eu ter uma imagem nova. Gente, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso, tá? Eu sempre peguei as roupas do meu guarda-roupa, fiz uma limpa, ressignifiquei a forma como eu vestia as roupas, pensei de uma forma diferente em vestir elas, cortei o cabelo, sei lá. O que dentro da tua realidade hoje tu pode fazer que vai fazer com que tu se torne essa versão 2.0, 3.0 da tua marca pessoal? E eu acho que o mais importante que a gente tem que ter em mente, assim, é o lugar onde a gente quer chegar, né? Então, se eu tenho um objetivo, se eu quero reforçar a minha marca, por que eu tô fazendo isso? Como eu quero ser percebido pelas pessoas? Quais são as mesas que eu quero sentar? Quais são os objetivos que eu quero alcançar? E o personagem que tu é hoje, ele sustenta esses resultados? Bom, é aí que a gente tem que parar pra ver. Porque o personagem precisa sustentar.
Então a gente fala de marca pessoal, a gente não fala só da imagem percebida pelos outros, a gente tá falando também dessa imagem e dessa personificação que tu é pra ti mesmo, pra sustentar todos esses BOs que vão vir, porque crescer dói, crescer traz desafios. Se você quer ser visto, se você quer ser percebido, se você quer crescer, isso não vai ser fácil. Ou vai ser fácil? Agora eu entrei num paradoxo aqui também. Pode ser que seja fácil, né? Tudo pode ser uma crença. Mas isso a gente deixa pra gente ver no meio do caminho. O que eu quero dizer com não vai ser fácil é que dói. A gente sair de um lugar e pro outro, a gente enfrenta resistências da nossa mente, a gente enfrenta resistências da nossa família, da nossa ambiência. Não sabe, nesse meu processo de evolução, quantos grupos de amigos eu precisei me afastar no meio do caminho. E hoje, muitos deles eu até já retomei o contato, mas em determinados momentos eu precisei me afastar porque eu percebia que as pessoas elas não estavam acreditando na minha evolução e na minha mudança. Elas ainda me julgavam. E isso é normal, as pessoas elas julgam as outras muitas vezes porque elas estão julgando a si mesmas e uma parte delas que não conecta ou não consegue enxergar aquele teu desejo. Por exemplo, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ter dinheiro, eu quero conhecer determinadas pessoas, eu quero me ver de determinada forma, e aí aquele teu amigo, ele fala assim, duvido. Mas não é que ele duvida de ti, ele duvida dele mesmo, entendeu? E aí ele deixa isso escapar, porque a nossa comunicação a gente não controla, a gente acha que tá controlando, mas a gente não controla. Então a gente precisa sair muitas vezes desses ambientes para que a gente não tenha interferência de pensamentos intrusivos dos outros, já basta os nossos, na nossa evolução. Hoje a gente tá vivendo a era das marcas pessoais. Como eu disse, as pessoas elas procuram vocês nas redes sociais para saber se você é um bom profissional, se a sua imagem ela gosta, para ver quem te segue, para ver quanto número de seguidores tu tem, quais são os conteúdos que tu posta. Então isso só é o reforço de que essa é a era de que a gente está sendo produtizado. E é isso, gente. Ou tu escolhe ficar consumindo conteúdo e derreter o teu cérebro na internet, ou tu vai fazer parte do movimento e vai fazer dinheiro com isso. Tu tem duas escolhas. Eu escolhi estar aqui e fazer dinheiro com a internet, até porque dentro de todos os ambientes profissionais, por mais que o ambiente da internet tenha suas toxicidades, todos os ambientes têm, aqui foi o lugar onde mais facilmente eu escalei meu negócio, conheci pessoas, tive notoriedade e eu não tenho nem 15 mil seguidores, tá? Eu tenho 13 mil seguidores e se vocês forem lá no meu perfil do Instagram, vocês vão ver o quanto de gente foda me segue, quantas conexões fodas eu conquistei, só porque eu decidi ter uma marca intencional, por fazer o meu trabalho de maneira intencional. E não é só o trabalho, é o meu lifestyle. Como eu trouxe já vários exemplos, né? Mas é o meu lifestyle, os lugares que eu frequento, as pessoas que eu me relaciono, tudo isso faz parte desse universo de marca. Ser um bom comunicador é o que muda o jogo. Ser comunicador é ser um vendedor. E quando eu falo vendedor, não é só vender produto ou serviço, é vender as nossas ideias, é vender quem a gente é, vender nosso estilo de vida, é vender o lugar que a gente está caminhando, as pessoas acreditarem nisso, né? Ter persuasão. E uma marca pessoal, quando ela tem uma imagem muito clara, quando tem o mínimo de ruídos, quando a pessoa fala, vive e é aquilo que faz, é mais fácil das pessoas acreditarem em ti. E aí eu preciso te dizer uma coisa, não vai dar pra agradar todo mundo. A gente vai ter que descer do muro, faz parte do game, mas a gente precisa acreditar principalmente e agradar a nós mesmos, sabe? Eu acredito numa coisa quase espiritual de que quando a gente tá num lugar de brilho nosso, as coisas elas vêm até a gente, os convites vêm, as oportunidades vêm com mais facilidade. Mas para isso a gente precisa estar alinhado. Então, muito do processo de fazer marca pessoal é realmente estar alinhado com quem a gente é. E pra gente estar alinhado com quem a gente é, a gente precisa tirar essas vozes da nossa cabeça que muitas vezes falam que a gente não tá pronto ainda e encarar, não, eu estou num processo, eu estou evoluindo, eu nunca estarei pronto, né? Eu acho que o caminho que a gente chega é o caminho, o final, né? Vocês sabem qual é o final. Então até lá a gente vai estar se desenvolvendo, até que a gente vá dessa para uma melhor. As nossas vozes da cabeça independente, né? Vai me dizer que eu não tenho o cenário perfeito, que eu não tenho a câmera perfeita. Eu comecei com celular e eu estou recomeçando com celular. Quando eu comecei a dar consultoria, mentoria, eu tinha um iPhone 10. Hoje eu tenho um iPhone 13 Plus Pro Max, whatever, sabe? Eu não tenho o 17 Pro Max. Eu não tenho o computador do ano. Eu nem preciso dessas coisas para começar, né? Porque eu acredito que muito do que eu faço tá aqui, sabe? Tá na hora de eu sentar na mesa com o cliente e fazer com que ele vire chaves na cabeça dele. É na hora que eu crio um conteúdo e as pessoas percebem o quanto elas ainda podem evoluir a partir de uma visão que eu já desenvolvi. A gente precisa tirar esses ruídos da nossa cabeça que muitas vezes nos boicotam para que a gente siga no caminho
de evolução, de entender que tá num processo evolutivo e que isso também faz parte da nossa marca pessoal, que a gente não precisa estar pronto com tudo perfeito para começar, mas a gente precisa tomar algumas decisões. E aí eu falei que eu ia deixar os primeiros passos para a gente começar o nosso rebranding de marca. Então eu quero que a gente faça primeiro um diagnóstico real e honesto da nossa versão atual, né? Então, o que tu tá mostrando nas redes sociais? O que realmente tu representa hoje na cabeça das pessoas? O que as pessoas falam de ti? Qual é a reputação e relevância que tu tem tido no teu mercado, no teu nicho, no teu bairro, na tua cidade? Quero que tu defina o teu próximo ciclo, ou seja, o que tu tem de visão para os próximos. Aí tu define o teu ciclo. Pode ser, o meu próximo ciclo ele vai ser nos próximos 4 meses, nos próximos 6 meses, no próximo ano. O que tu quer viver? Como tu quer ser percebido? O que tu quer alcançar? Como que tu te imagina nesse cenário? Ajustar a tua imagem e comunicação para isso. Então, quais são os pequenos passos que tu já pode dar hoje para ajustar essa comunicação e essa imagem? É uma arrumação na tua casa? É arrumar o teu guarda-roupa? É cortar o teu cabelo? É, de repente, naquele restaurante que tu sempre quis ir, mas que tu não foi até agora, porque alguma coisa te disse que tu não podia ir naquele lugar? Ou, de repente, é deixar de ir em algum lugar? Eu não sei, tá? Você não é meu mentorado, então eu não posso estar fazendo esse acompanhamento com você. Mas eu tô te dando já aqui algumas questões que eu passo para as pessoas que passam nos meus treinamentos, nos meus cursos. Reorganize os seus ambientes, reorganize as suas relações, faça esse rebranding de contexto, né? Perceba, assim, eu gosto muito de pensar em prateleiras de amigos. Isso mudou o jogo para mim. Então, onde estão esses amigos? Amigos estratégicos, amigos íntimos, amigos conhecidos, amigos que eu preciso me aproximar mais. Categoriza essas pessoas e atualizar a nossa narrativa. Então, qual é a história que eu conto para mim mesma e que eu conto para o mundo de quem eu sou, do que eu faço e para onde eu estou indo? Quem sabe contar essa história de uma maneira diferente, né? Tudo começa na mente, tudo começa na comunicação. E a gente pode contar uma história diferente sobre quem a gente é, sobre quem a gente quer ser e para onde a gente está indo. Se as oportunidades não estão chegando, se a tua presença não está sendo percebida pelas pessoas da maneira que tu quer, esse é um sinal de que tu precisa se reposicionar, né? Então, eu tenho cursos, eu tenho treinamentos, eu vou deixar um link aqui embaixo para quem sentir de conhecer um pouco mais do que eu faço enquanto trabalho, né? As turmas que eu abro. Vai ser um prazer ter vocês comigo para poder compartilhar muito mais do que hoje está sendo aqui um teste. Esse vídeo está sendo um grande teste para mim. Eu acho que a gente tem que começar agora, a gente não tem que esperar o momento perfeito, a gente tem que fazer esse rebranding da nossa imagem, entender que essa marca pessoal que eu vou construir, não só para as redes sociais, mas para a vida, ela é o que vai fazer com que eu alcance os resultados que eu quero. Grande parte, gente, vocês não sabem nos bastidores de quantas pessoas eu já passei. E o que eu posso dizer para vocês é que grande parte dos resultados não tá na estratégia técnica, tá na coragem, tá na confiança. E a confiança passa pela marca que eu deixo na vida das pessoas, pela marca que eu sinto na minha própria vida. Para eu encerrar esse vídeo, eu acho que eu poderia dizer aqui para você: tem uma presença magnética, tem uma presença que atrai o olhar das pessoas, que as pessoas ficam curiosas em saber mais de ti. Esse é o nome do meu curso, inclusive, né, da aceleração, que eu tô abrindo inscrições, presença magnética. E é isso. A gente tem que finalizar esse vídeo. Eu preciso dizer o que tu achou. Se inscreve no canal, deixa um comentário, me segue nas redes sociais. Espero que você tenha gostado. Esse foi um pouquinho do que passa aqui nessa mente caótica e cheia de conteúdo para vocês.